Então, essa é a nossa terceira aula sobre inflamação. Então, a primeira aula, ela deu uma explicação geral, né, sobre o nosso corpo, nosso intestino. A segunda, ela falou especificamente do intestino, da disbiose, né, leaky gut. É isso, amiga, que fala? Uhum. Gut. E agora, então, ela vai falar sobre a mastigação. Tem mais alguém que quer fazer alguma perguntinha? Não consegui acompanhar o de terça. Essa é a terceira aula que eu assisto. Isso mesmo, Afrodite. É a terceira aula que a gente está dando sobre isso. A Felipe assistiu as outras duas. Maravilha, maravilha. Não tem problema, Jéssica. Você pode assistir depois a outra sem problema algum. Seria legal que assistisse, porque aí você vai entender melhor. Mas essa aula de hoje não está exatamente ligada, só quem assistiu aquela lá que vai entender a de hoje. Não. Hoje ela Não, vai não. falar um assunto bem legal para a gente ensinar nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, para espalhar a saúde para as pessoas. Tá bom? Ela vai falar alguns olhos também. Mas a gente vai falando. A gente sempre deixa as perguntas para o final. Mas hoje eu vou fazer um teste. Vamos fazer um teste. Se vocês tiverem pergunta, levanta a mãozinha, deixa a mãozinha levantada. Quem não quer escrever, quer fazer a pergunta, a gente para, responde e continua, tá bom? De repente o pessoal fica mais gostoso de assistir, não sei, tá bom? Vou passar para você então. Quem chegou agora, então, corre na cozinha e pega dois pedacinhos de alguma coisa para comer. Pode ser uma castanha, pode ser uma fruta, dois pedaços de maçã, pode ser qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá. Silvana, você quer compartilhar? Ah, não, eu tenho que pôr você como co-host. Espera aí. Pronto. Agora, amiga, é só você compartilhar a sua tela, lembra? No verdinho. Parece verdinho para mim, gente. Share. Pera lá, deixa eu ver. Shape. Ai, gente, desculpa, eu tô com o computador da minha filha hoje Mas relaxa, a gente aguarda. e eu não tô sabendo como. Não sei onde que é. Table, short, text, shape. Eu acho que você vai ter que fazer igual aquele dia. Tá, não tem problema. Eu vou compartilhar. Or você vai, compartilha a tua tela e eu vou, você vai, eu falo, peço para você passar, né? Melhor. Tá Obrigada. bom, peraí. Vamos lá, amiga. Pronto. Pronto? Pronto. Então tá. Eu não estou vendo. Não? Hum, Pessoal, todo mundo tá vendo? Tá todo mundo vendo, Sil. Só eu que não. É. Então eu vou falando na minha aqui, tá bom? Vocês estão me vendo? Estamos, Então estamos. tá. Então tá bom. A gente, desculpa aqui. Relaxa, relaxa. Não. Tá. Então tá. Então hoje a gente vai falar de uma coisa extremamente simples, mas extremamente importante, que é a mastigação, né? Olha, eu aqui em casa é um problema, é uma briga, assim, porque as pessoas comem rápido, né? E
e eu fico falando, e é chato, né? E assim, se eu tô comendo perto do meu marido, por exemplo, eu fico nervosa, porque ele come muito rápido. Porque eu sei o que traz, né? O que isso vai trazer pra gente. Então, mastigação. Então, pequenas mudanças na rotina diária se transformam em enormes hábitos. E mastigar bem é um hábito muito bom que a gente tem que ter, né? Então, são pequenas mudanças. Então, pegando um gancho nessas pequenas mudanças, eu coloquei uma tela aqui, convite e desafio. Vocês estão vendo a tela? Lembram, essa tela, esse desafio foi dado a semana passada. Que a gente foi um desafio que a gente pediu durante essa semana para fazer o quê? Evitar produtos industrializados, evitar farinha, ainda que sem glúten, e evitar laticínios e derivados. Levanta a mão aí, isso quem vai ver agora é a Tatiana, né? Quem que conseguiu fazer? Todos, algum desses? Como é que foi para vocês? Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone e falar. Eu já estou fazendo. A Maria de Ângela disse que está fazendo. Tá. Você conseguiu fazer tudo? Laticínios, a veces. Aham, Algún muito periodo, bem. A mas, princípio, o quê? Foram nos primeiros dias? ¿cómo? Você falou a princípio, foram nos primeiros dias? No, más tiempo que vengo haciendo, ¿no? Ah, ótimo, ótimo. Tá, e quem começou essa semana? Como que foi? Alguém quer falar ou escreve? Bom, eu fiz, mas é aquela coisa, eu quando fala tira tudo, para tudo, nossa, me dá vontade. Eu nem tinha, nem estava com vontade, eu estava fazendo duas refeições bem feitinhas, estava indo bem. Mas quando falou para tirar tudo, parece que aí me deu vontade de comer tudo de novo. Então aí eu falei, não, pera, calma. E aí eu comecei de novo, mas eu não tirei 100% tudo. Então, Eu diminuí os laticínios e derivados. Farinha não comi com glúten, mas eu comi coisas sem glúten. E produtos industrializados, quase nada, mas alguma coisa entrou. certo. Então, gente, fazer tudo de uma vez é muito difícil, né? Seria perfeito, né? Perfeito. Só que não funciona assim. Então, o que que a gente vai fazer? Essa semana vocês vão escolher alguma coisa. O que que vocês querem? Ah, então, essa semana eu vou evitar os produtos industrializados. Vamos fatiar tudo isso? Então, assim, uma fatia de cada vez, tá? Então, vamos tirar alguma coisa essa semana. Aí, a semana que vem, a gente continua tirando a que a gente decidiu essa semana e a gente introduz outra na próxima semana e assim vai. Então, vamos assim, vamos aos poucos, tá bom? Porque senão a gente fica tão ansiosa, que acaba não fazendo nada. Então, é melhor fazer devagar do que não fazer, certo? E eu queria que vocês fizessem essa semana e depois contasse para a gente, tá? Ou escrevesse para a gente o que vocês tiraram e como foi, certo? Então, agora a gente vai entrar na... Ó, vocês estão vendo essa figura? O que que é? Ela preparou um prato de salada, mas olha o que que ela está com vontade de comer, né? Será que a gente é assim também? Né? Olha a outra tela. A mesma coisa. Ela tá lá com, né? Um prato que até parece, ó, tem alface, mas e o pãozinho, né? A farinha. Então, ela tá lá, né? Sofrendo. Essa aqui é a mesma coisa, né? Então, gente, é lógico que é mais agradável, né? Assim, a gente sempre tem vontade de comer o que a gente gosta mais, mas são hábitos. E se a gente for mudando aos poucos,
a gente vai retirando aos poucos, a gente vai deixando de ter vontade, né? Quanto menos a gente come, menos vontade a gente tem de comer. Então, vamos mudar, né? Essa semana vamos fazer diferente, tá? Então, agora a gente vai entrar na nossa aula. Qual a função da mastigação? Né? A gente pensa, nossa, uma coisa tão simples, né? Mas a gente vai falar muito sobre ela hoje, tá bom? Então, a mastigação tem um papel primordial na digestão, primordial. Então, como que ocorre a digestão? Começa na boca, né? Vai passando pelo esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso, até o ânus para ser eliminado, tá? Então, o que a mastigação vai interferir em todo esse trajeto? A gente vai ver hoje, né? Então, aí você vai comer lá. Então, você comeu um carboidrato, né? Então, vai lá, você comeu um pão, né? Uma banana, um melão, qualquer coisa, um carboidrato, né? O que acontece até ele ser eliminado? Mesma coisa a proteína e mesma coisa os lipídios, tá? Ou você comeu uma carne, ou tomou um leite, né? Comeu um abacate. Então, vamos ver como funciona isso, tá? Pode mudar. Então, o que a mastigação faz? Primeiro, estimula a produção de enzimas, tá? Então, enzimas, as enzimas digestivas, elas vão ajudar lá no estômago, no processo de... Desculpa, no processo da digestão. Mas, quando você mastiga bem, ela já começa a produção de saliva e de enzimas também. Saliva contém enzimas. Então, ela já começa a digestão na boca, tá? Então, quanto mais você mastiga, mais produz enzimas, porque na boca que vai preparar o alimento, né? Começa a triturar para que ocorra a digestão no estômago. Eu sempre mastigo, desde pequena, muito bem, porque quem daqui assistiu Vila Sésamo? Eu não sei a idade de vocês, né? Mas, quando eu era criança, eu assistia Vila Sésamo. E a Sônia Braga, uma vez ela falou assim, estômago não tem dente, então a gente tem que mastigar muito bem. E eu nunca mais esqueci isso. Então, eu como até devagar demais. Eu sou, né, a primeira a começar e a última a terminar. Mas isso é um hábito que eu tenho desde criança, tá? Não adquiri agora, não. Foi por causa da Vila Sésamo. Eu aprendi lá, né? Então, quando você mastiga, já começa, né, as enzimas, a produção de enzimas. E o que acontece? Quanto mais você mastiga, você tem que dar tempo para o cérebro. Então, o que acontece? Os hormônios né, que vão mandar uma mensagem para o teu cérebro. Chegou lá no cérebro e fala assim, olha, prepara, o estômago, prepara aí que está vindo o alimento. Né? E ele sabe exatamente o que a pessoa está comendo, se é um carboidrato, se é uma gordura, se é uma proteína. E quanto tá? Então, eu já aviso o estômago, ó, tá vindo tal coisa, e o estômago já começa a produção de enzimas. Então, olha o papel importante. Antes do alimento chegar no estômago, o estômago já está produzindo enzima e ácido clorídrico para que ocorra uma boa digestão, tá? Então, todo esse processo, o que acontece? Evita desconfortos. Quem que não comeu? Às vezes você come, porque um dia ou outro a gente come muito rápido, né? Porque está trabalhando, porque tem que sair, por algum motivo. Então, aí tem aquele desconforto, né, no estômago. Então, porque o estômago tem que trabalhar mais, ele tem que trabalhar 2 vezes, pelo dente e por ele, né? Então, gente, vamos pensar que essa energia da gente mastigar, a gente vai estar fazendo com que o estômago não gaste essa energia. Vamos deixar essa energia para outras coisas melhores, né? Não para a digestão. Então, evita desconfortos como arrotos, refluxo e sensação de empachamento, né? Que é aquele, você come e fica assim, parece que está tudo parado ali, né? Evita gases,
né, com odor forte, e resto de alimentos visíveis nas fezes. Porque, às vezes, se você não mastiga bem, o estômago não consegue fazer toda a digestão e vai pedaços de alimentos para as fezes. E isso é bem sério, tá? Isso pode trazer outras complicações, tá? E também mastigar devagar nos proporciona saciedade, reduzindo a chance de comer demais, né? Por quê? Porque dá tempo de avisar do cérebro avisar do cérebro avisar o estômago que não precisa mais comer, que já está saciado, né? Se você come muito rápido, o cérebro não vai ter tempo de mandar essa mensagem. Mas se você come devagar, o cérebro fala assim para o estômago: olha, tá cheio, né? Já estou cheio, não precisa mais, tá bom? E também estimula o hipocampo no cérebro, melhorando o aprendizado, o estresse, reduzindo o estresse, aumenta o nível de serotonina, né? Que é o hormônio da felicidade, né? E as funções cognitivas. Então, isso, na verdade, eu procurei no PubMed, eu procurei vários estudos, eles estão estudando, então, mas existe eu encontrei muitos estudos que falam isso, desse estímulo, tá? Da mastigação. Mas eles ainda estão estudando, mas já existe muitos estudos, né, falando isso. Aí, para a próxima. Aqui é a figura do estômago. Não ficou muito nítido esse slide, mas, olha, tá vendo? Ó, tá aqui pepsina e eles quebrando. Essas amarelinhas são os aminoácidos. Aminoácidos são proteína. E proteína se quebra em aminoácido, né? Para fazer a digestão. Tudo se quebra. Então, a proteína tem que se transformar em aminoácidos para ser absorvido, tá? Esse vermelho são os carboidratos. Então, o que acontece? Chega lá, a enzima vem, quebra ele em glicose, frutose ou galactose, e no processo de digestão. E esses cinzas são as gorduras, tá? E elas se dividem, né? Se transformam em ácidos graxos, que vão ser absorvidos aí ao longo do caminho. Certo? Então, só para vocês terem ideia, o que acontece aí no estômago de vocês, tá? Durante a digestão. Então, se ela já vem mais mastigadinha, mais preparada, vai ter uma digestão melhor e uma absorção dos nutrientes melhor, tá? Porque se vocês não mastigam bem, de repente vocês estão comendo um alimento muito bom, nutrientes bons, mas eles não vão ser absorvidos por falta da mastigação, certo? Aí, nós vamos ver agora o que acontece na boca, né? Porque normalmente a gente acha que a digestão é só no estômago, mas não é. Então, vamos ver o que acontece na boca. Olha lá, o que vocês estão vendo aí, né? Olha, é uma figura agora de uma criança com saliva na boca, né? Então, o que a saliva vai fazer na nossa boca, né? Então, nós precisamos mastigar muito bem, principalmente para que ocorra a produção de saliva, né? Então, vamos ver lá, pode passar. O que é saliva? Olha, a saliva é um dos fluidos mais complexos e importantes do nosso corpo, tá? Ele possui compostos antimicrobianos, né? O que é isso? Igual, agora eu estou falando com vocês, pode ser que tenha alguma bactéria aqui no ar que está entrando na minha boca, né? Então, ele já começa a combater, tá? Possui várias enzimas, né? A saliva, como a gente já falou, e também hormônios tem hormônios também que são liberados na saliva e podem ser medidos quando você vai fazer um exame, por exemplo, alguém de vocês já deve ter feito algum exame hormonal de cortisol, né, ou estradiol, progesterona. Às vezes esse exame também pode ser feito pela saliva. Por quê? Porque a saliva tem, né, os hormônios estão presentes na saliva. E nós produzimos de 500 a 1.000, né, ml por dia. É bastante, né? De 1 litro, né? De meio litro a 1 litro. Aí pode passar. Peraí, amiga, me Mas fala qual slide que você está.
Benefícios da saliva. Certo. Então, quais os benefícios da saliva? Então, olha, ela umedece e higieniza o alimento triturado. Por quê? Porque ele tem, lembra que a gente viu lá atrás, que eles têm antimicróbios, né? Antimicrobianos, compostos antimicrobianos. Então, ele vai higienizar esse alimento, tá? Que a gente está triturando. Ele protege, é nosso primeiro anticorpo, tá? Então, quando entra, vem alguma bactéria com alimento, alguma bactéria com ar, ele é nosso primeiro anticorpo que vai nos proteger, tá? Olha, uma coisa bem importante também, vai hidratar a mucosa da boca e do esôfago. Então, é bem importante, né, para que passe bem pelo esôfago, não tenha nenhum problema na parede do esôfago, né, para a gente não ter nenhum problema nele. E também protege os dentes, neutralizando as bactérias, né? Porque a gente coloca tanta coisa ácida na boca, então a saliva também ajuda a proteger esse esmalte do dente, tá? Pode passar. Qual que você está agora? Quanto pior a sua mastigação, mais tempo o alimento ficará no seu estômago. Por quê? Porque se a gente não mastigou bem e ficou. Então vamos fazer o seguinte: cada um pega o que pegou aí. Agora, nós vamos comer, tá? Eu peguei aqui uma castanha do Pará. Cada um pega aí e come, tá bom? Vou terminar de mastigar. Então, tá. Se eu mastiguei bem esse meu alimento, e vocês também, ele vai chegar lá. Então, se eu mastiguei corretamente, o tempo certo, então vai ter na boca, né? Vai ter os hormônios vão avisar o cérebro avisa o estômago, né? Já para preparar as enzimas e acontece tudo bem. Mas se eu não mastiguei bem, aquele pedaço grande vai ficar lá no meu estômago mais tempo. Coitado do estômago, vai ficar trabalhando mais para dissolver aquilo, para digerir aquilo, certo? Então, muitas coisas, a gente pode ter muitas patologias, pode ter muitas doenças causadas por esse tempo que o alimento ficou no estômago, né? Isso é bem sério. Passando, mudando. Então, olha, qual a importância da mastigação nesse caso? Pode mudar. Olha, os orientais costumam dizer beber os sólidos. O que é beber os sólidos? Então, eu peguei isso aqui, ó, uma castanha, né? É sólida. Como é que eu vou beber esse sólido? Bem difícil, né? Então, a gente vai entender. Então, eles falam beber os sólidos e mastigar os líquidos. Então, eu tenho um exemplo bem bom aqui para vocês. Olha, tem 4 grãozinhos de amendoim, tá? Se eu mastigar 2 vezes, vocês estão vendo? Então, assim, tá, né? Tem pedaços bem grandes ainda. Se eu mastigar 5 vezes, ele já está bem mais triturado, mas ainda, bom, 10 vezes, aí com 20 vezes já começou a ficar meio líquido. Gente, olha 30 vezes. Olha a diferença do primeiro para o último, né? É assim que, então, isso que os chineses querem dizer, beber o sólido. É ficar como está aqui nesse 30, que aí você engole um líquido, né? Está bem mais líquido, né, do que os outros. Então, é isso. Então, assim, precisa contar 30 vezes? Não precisa contar 30 vezes, mas você tem que sentir que
que triturou bem, que já tá líquido. Agora, se vocês quiserem contar, né, se tiver também ajuda, mas não precisa, é só sentir que ele tá líquido, né, que tá bem triturado. Então tem que chegar nesse ponto, certo? Então, gente, guardem essa foto na memória de vocês, tá? E todas as vezes que vocês forem comer, queiram ficar aqui, ó, no 30, tá? Não, né, no 10 vezes, 5 vezes, 2 nem pensar, né? Então, e olha, o 30 vezes é bem melhor que o 20, o estômago vai trabalhar bem menos, certo? Passando. Então, quais os benefícios do aumento da área de superfície, né? Vocês entenderam? Porque assim, olha, se eu tiver um pedaço, a superfície é uma. Se eu tiver 10 pedaços, então a enzima vai ter mais superfície para agir, né? Então, quanto maior a área de superfície, maior né? Mais enzima vai chegar lá. Maior vai ser a eficiência da digestão e maior a absorção gastrointestinal. Por quê? Porque os nutrientes ali daquele alimento vão ser melhor absorvidos, tá? Mudando. Ó, por que é tão difícil mastigar devagar? Por que vocês acham que é tão difícil mastigar devagar? Desculpa. É porque é automático. Mastigar é automático. Quando vocês mascam chicletes, como que é? Vocês pensam para pensar, para mascar um chiclete? Não, vocês colocam na boca, né? A gente coloca na boca e fica mascando. Então, não, a gente não pensa para mastigar. É por isso que é difícil mastigar devagar. A gente não põe atenção nisso, né? É automático. Então, vamos lá, mudando. Uma coisa eu coloquei para vocês olharem, porque, né, as pessoas normalmente são mais visuais. Então, não se esqueça. A substância mais dura do nosso organismo é o esmalte do nosso dente. É a substância que tem de mais duro no organismo, tá? Se você não conseguir resolver a mastigação com os dentes, não é o seu estômago que vai resolver, né? Porque o estômago não tem alguma coisa tão dura quanto o dente, né? Então, o dente já foi feito para isso, gente. E outra coisa, o meu professor da pós-graduação falava que a gente tem que colocar todos os dentes para trabalhar. Tem que dar trabalho, serviço para todos os dentes. Então, você tem que sentir que você está usando todos os dentes. Normalmente, os da frente a gente usa para cortar o alimento, né? E os de trás para triturar. Então, quando vocês forem mastigar alguma coisa, sintam que vocês estão usando todos os dentes de vocês. Vocês têm que dar trabalho para todos, tá? Passando. Aí. Problemas causados por uma má mastigação. Eu coloquei aqui porque para vocês pensarem aí se vocês têm algum desses problemas, tá? Então já dá para ter ideia. Porque às vezes a pessoa mastiga rápido e não sabe. Quem de vocês aí levanta a mão que acha que tem uma mastigação rápida? Tatiana, eu não estou vendo, então você me fala aí se alguém. Aham. Bom, eu tenho, a minha é rápida. Então, né, a gente. Isso, então, uma mastigação rápida pode causar esofagite, A né? Maria de Ângeles também levantou a mão. A Maria de Los Angeles, é. Que é rápida. É. Que tem... Uhum. A Então, Jéssica também levantou a mão. Muita gente aqui mastiga rápido, eu também. então, vamos prestar atenção que vai ter umas dicas depois, viu, gente? Então, vamos lá, olha. Por que vai te dar uma esofagite? Porque se você não mastigar bem, lembra que tem que hidratar o alimento? Né? Tem que ter saliva, né, para que esse alimento fique hidratado. Porque se ele for seco para o esôfago, ele pode machucar a parede do esôfago e dar uma esofagite, tá? Então, assim, você pode ter arrotos, se você, né, pode ter refluxo. Vocês sabem que é refluxo, né? Quando volta. Sensação de empachamento.
Então, olha, eu coloquei aqui, ó, alimento mal digerido. O que acontece? Lembra que eu falei? Não foi bem mastigado, vai ter pedaços maiores no estômago. O que vai acontecer? Esse pedaço vai ficar mais tempo fermentando. Aí vai ficar lá, né? O que vai acontecer? Pode um apodrecimento, gente, é verdade. Isso vai ficar lá mais tempo e é como se fosse vai apodrecendo esse alimento. Por isso que vocês, né, às vezes, quem já não teve, né? Fezes com odor fétido, né? Ou se não, gases, né? Aqueles que nem você aguenta ficar no lugar, né? Então, e também você vai ter restos de alimentos visíveis nas fezes. Que isso é muito comum, né? Não é muito comum para quem não mastiga bem. Por quê? Porque não vai ter, não vai, o estômago não vai conseguir fazer essa digestão e vai chegar com pedaços maiores nas fezes. E tudo isso, então, isso pode criar uma disbiose intestinal. Vocês lembram que a gente falou na primeira aula sobre disbiose? Para quem não estava, eu vou explicar novamente. Disbiose é quando você tem uma população de bactérias ruins maior que a população de bactérias boas, né? Então, no intestino, a gente tem duas populações de bactérias, boas e ruins. Então, quando você tem uma disbiose, você tem uma quantidade maior de bactérias ruins. Por quê? Porque ela não conseguiu lá, desde a saliva, que é antimicrobiana, já não estava agindo. Depois passou pelo estômago, não matou, porque não deu tempo do cérebro avisar o estômago para fazer mais ácido clorídrico. Aí não deu, então não deu para matar as bactérias, e as bactérias continuam e vão até o nosso intestino, aumentando a população de bactérias ruins, tá? Aí, passando. Então, aí, ó, como posso melhorar? Gente, não é minha digestão. A digestão vai ser uma consequência, mas como posso melhorar a minha mastigação? Então, vamos lá. Aqui, olha, esse mapa que está diferente. Eu acho que a gente colocou diferente. Isso aqui tinha que estar lá em cima, por isso que a Tatiana se confundiu. É o tempo. Olha aqui. Se você toma água, esse vermelho. Tatiana. Eu não sei qual que você está, amiga, agora. Ah, então deixa. Mas é um gráfico que falava do tempo. Eu acho que 3 horas? 3 horas? Isso. Azul? É. É um gráfico que tem uma linha vermelha, uma verde e uma azul. Ah, tá, tá bom, tá bom. Tá aqui. Show. Achei. Então tá. É que a gente mexeu tanto que eu acabei pegando o outro. Então, assim, ó, tá vendo? Ó, essa linha vermelha é da água. Quando você toma água, ela rapidinho ela sai do teu estômago, né? Porque tá aqui, ó, você tomou aqui, depois, né, ela rapidinho sai do estômago. Quando são coisas sólidas, igual essa castanha ou o que vocês comeram aí, né, eles vão ficar um pouco mais de tempo no estômago. Agora, quando é uma coisa que não é difícil de digerir, essas coisas mais duras, como uma pedrinha, sabe? Né? Às vezes a gente encontra, às vezes até alguma coisa que a gente vai comer, alguma coisa bem mais dura. Olha aqui, olha o tempo que fica em horas embaixo, vai ficar 6 horas, né? Então, olha a diferença. Então, não, gente, vai ficar 3 horas, né? Que é o azul em cima, 3 horas. Então, esse gráfico mostra a diferença de acordo da substância que vai ficar do alimento vai ficar no estômago de acordo com o que você toma, o que você come e com o que você mastiga, né? Pode ser uma coisa dura, mas aí você vai passar mais tempo mastigando, certo? Olha, agora, Tatiana, você vai lá para dicas para uma boa mastigação. Pode descer e tem 2 pratos.
Isso. Certo. Então, vamos lá, gente. Ó, dicas. Então, a gente tem um prato grande e um prato pequeno. Qual que parece que está mais cheio? O prato pequeno, né? Então, então, sempre que a gente for comer, vamos pegar um prato menor, então, porque parece que a gente comeu mais. O nosso cérebro vai achar que a gente comeu mais do que um prato grande, porque olha a diferença, né? Então, eu fiz isso hoje, viu? Então, a partir de amanhã, vamos pegar um prato menor na hora que a gente for comer, certo? Passando. Aí tem talheres. Olha, o talher número 1 e o número 2. Então, olha a diferença de tamanho. Então, vamos pegar um talher menor, tá? Por quê? Quando a gente, para colocar menos quantidade de alimento na boca, para você conseguir mastigar melhor, certo? E demorar mais tempo a tua refeição. Então, olha, o número 3, que é um garfo maior, e o 4 é um garfo menor. Então, vamos usar um garfo de sobremesa, uma colher de sobremesa, até a gente acostumar. Olha uma faca também, tem uma maior e uma menor. Então, vamos usar, até a gente acostumar a ter o hábito de mastigar mais devagar, vamos fazer isso, tá bom? Vamos pegar um prato menor e talheres menores. Então, essa é uma dica, a gente pode começar amanhã já, tá? Passando. Outra coisa, quando a gente sai com um grupo de amigos, quando a gente está com a família em casa, né? O almoço de domingo, todo mundo, também, então você vai, quando a gente está em mais pessoas, a gente vai conversar. Então, deixa o garfo, conversa, né? Mastiga bem, dá um tempo entre uma garfada e outra, né? Então, comer com alguém também facilita, né, a mastigação. Outro, passando. Outra coisa, quando vocês estiverem na casa de vocês, às vezes, né, sei lá, com a correria, se tiver um filho, se tiver uma irmã, se tiver um marido, come junto com ele, né? Porque também, mesma coisa, você vai lá, tá, né, tá conversando, vai dar mais tempo, né? Vai mastigar mais enquanto a outra pessoa está falando, e é mais agradável também, né? Só que tem uma coisa ruim, olha, eu coloquei de propósito essa figura, porque a moça, ela tá bebendo alguma coisa. Então, o que a gente aprendeu lá na primeira aula, para quem não viu, todo o líquido durante a refeição vai diminuir o ácido clorídrico do estômago, né? Porque vai diluir esse ácido clorídrico. E para a digestão, o estômago tem que ser extremamente ácido, né? Para poder fazer uma boa digestão. Então, deixa para tomar o líquido longe das refeições, nunca durante as refeições, tá bom? Passando. Outra coisa, quando você for comer, coma devagar, né? Olhe para o teu alimento. Isso, olha, quando você vai sentar na mesa e olha o alimento, né, o teu prato, então para uns minutinhos e olha. O fato de você olhar para ele vai fazer com que já comece a produção de enzimas. Só o fato de olhar, de sentir o cheiro, já começa aí a digestão, tá? Então, vamos tirar um momento, a gente nunca faz isso, né? Senta já louco para comer. Vamos olhar para o prato, ver, agradecer, né? Ter um tempinho para agradecer esse alimento que a gente tem na mesa, quanta gente não tem, né? Então, e sentir o sabor, né? Mastigar, ver lá, triturar bem. Então, assim, chega uma hora que isso se torna, vocês vão ver, se torna mais prazeroso comer, tá? Quando a gente mastiga bem. Passando. Ah, uma coisa bem importante. Olha essa moça comendo e olhando para o computador. Você acha que ela está colocando foco na comida dela, né? Ela não está. Passando. Olha esse menino também. Olhando, comendo e olhando no celular. Gente, isso é muito comum. Olhar a televisão. Então, assim, aí você vai falar, ah, não, uma paciente, esse tempo atrás, falou, não, a única hora que eu tenho que ver, de ver minhas mensagens no celular é na hora do almoço.
Então, o que vai fazer? Então, se você é aquela pessoa que não vai, que tem uma televisão na sala de jantar, que já acostumou, que só come na frente da televisão, no sofá, né? Então, vamos começar. Vocês não vão parar. Quem faz isso não para de um dia para o outro. E se você falar, né, que não é para fazer, aí que a pessoa vai querer fazer. Então, vamos fazer o seguinte: quem tem esse hábito vai, enquanto está assistindo televisão, enquanto está no celular, vai contar. Aí sim, aí vai contar. Quantas vezes você mastigou, tá? Então, vamos tentar fazer isso, certo? Quem acha que não consegue estar comendo, né, sem estar no celular ou na televisão ou no computador. Tem muitos pacientes meus que comem, não, que comem, almoçam, levam a comida para o trabalho e comem na frente do computador, né? Então, aí a gente começa a trabalhar para mudar isso também, certo? Passando. Outras dicas. Mantenha sua boca fechada ao mastigar. Isso vai reduzir a quantidade de ar que você engole quando você come, tá? Além de a gente aprende quando a gente é pequeno, né? As mães falam, come de boca fechada. Tem um porquê, né? Por quê? Porque vai fazer com que menos ar, né? Que você tenha menos ar, atrapalhar a tua digestão. Uma coisa bem interessante, trocar os talheres de mão. Então, se você, como eu, come com a mão direita, tenta comer com a mão esquerda. Mais um desafio para amanhã. Então, amanhã você já vai comer num prato menor, com talheres menores, e vai tentar comer com a mão esquerda. Eu fiz isso hoje. Então, assim, leva muito mais tempo, gente, muito mais tempo para comer, né? Porque você não tem a mesma habilidade que você tem com a mão direita. Ou quem come com a mão esquerda vai comer com a mão direita, né? Vamos trocar os talheres de mão, tá? Outra coisa, descansar, isso é bem importante, descansar os talheres enquanto mastiga. Então, você está comendo, você pôs né, o alimento na boca, você descansa ele no prato e mastiga, mastiga, mastiga. A hora que você terminar de mastigar, você vai, pega o talher de novo e põe, né, mais alimento na boca. Então, sempre lembrando de descansar, tá? E qual vai ser a meta que a gente vai fazer essa semana? Nós vamos ter 20 minutos de mastigação. Por que isso? Porque o cérebro leva 20 minutos para avisar o estômago que você já está satisfeita, tá? Então, vamos mastigar. Se você, por um acaso, leva 10 minutos para mastigar, alguma coisa, né? A tua mastigação está errada, né? Então, vamos supor, eu almoço em 10 minutos. É muito rápido. Então, né? A tua mastigação está muito rápida. Às vezes, quando um alimento é processado, normalmente os alimentos mais processados, eles são mais fáceis de mastigar, né? Não precisa mastigar tanto. Mas, como a gente já está mudando aí, né? Deixar descascar mais e desembrulhar menos, então a gente vai acabar que a gente vai comer menos produtos industrializados, vamos ter que mastigar mais, tá? E muita gente também pensa que é perca de tempo, né? Ah, não, eu tô com pressa, né? Mesmo que não tenha nada para fazer. Acha que mastigar muito é perca de tempo. E não é, gente. Isso, a saúde de amanhã, a gente resolve hoje, né? A gente decide a saúde que a gente vai ter amanhã, hoje, né? Com os nossos hábitos, certo? Passando agora. Mais o outro slide. Você sabia? Pessoas que comem rápido têm 2 vezes mais possibilidade de serem obesas. Tá? E, para terminar, um estudo que foi feito com jovens que... Então, assim, eles comeram todos, eram jovens, homens, né, assim, jovens, e eles tiveram uma refeição de 600 calorias. Todos eles tiveram as mesmas calorias, tá? Um grupo, então foi dividido em 2 grupos. Um grupo comeu em 6 minutos. E o outro grupo em 30 minutos. 20 a 30 minutos, tá? Então, o que aconteceu? O grupo que comeu mais devagar... Então, assim, os 2 grupos, depois, 3 horas depois dessa refeição,
eles podiam comer qualquer coisa que eles quisessem, a quantidade que eles quisessem, tá? E foi observado que o grupo que comeu mais lento, mais devagar, eles comeram 100 calorias a menos. Por quê? Porque como eles comeram mais devagar, eles já estavam mais saciados. 3 horas depois, eles ainda estavam saciados. E o grupo que comeu em 6 minutos, eles comeram 100 calorias a mais. A gente pode achar assim, mas 100 calorias é pouco. Mas, gente, se uma pessoa que come 100 calorias extra todos os dias, no final de um ano, engordou 4,5 kg, né? Então, não é pouco, né? 100 calorias a mais não é pouco. E também, outra coisa, o grupo que comeu mais devagar, ele teve níveis mais baixos de grelina. O que é grelina? Grelina é o hormônio da fome. A gente tem 2 tipos de hormônios, peptina e grelina. A peptina é o hormônio da saciedade, e a grelina é o hormônio da fome. Então, quando você... então, o grupo que comeu mais devagar, quando ele foi medido a grelina deles, estava mais baixa que o grupo que comeu mais rápido, tá? Então, por isso que o grupo que comeu mais rápido tinha mais fome, porque eles tinham menos grelina, né? Que é o hormônio... tinha mais grelina, que é o hormônio da fome, certo? Passando... aqui é um gráfico. Aqui, olha, né? Que eles foi as calorias a menos que eles comeram, né? 3 horas depois, certo? Só para vocês verem. E para terminar, alguém já ouviu falar em mindful eating? O que é isso? É você comer concentrada, focada naquilo que você está fazendo, não assistindo televisão, vendo, né, um computador ou um celular. Então, assim, o que ele fala, né? O que a gente falou, várias coisas. Sente-se à mesa, não vai comer em pé, né? Porque tem gente que come em pé. Tá trabalhando, né? Tá com pressa, então come em pé. Então, senta, né? Mesmo que tenha menos tempo, senta. Observe sua comida, olhe para a tua comida, sente o cheiro, né? Tenha atenção, consciência, descanse os talheres na mesa, medite, né? Pense, agradeça, né? Tenha prazer naquilo que você está comendo. Então, isso é uma mindful eating. É colocar atenção no que você está fazendo, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? E aquelas pessoas que têm a mastigação rápida, então vamos pensar nisso. Olha, tem um monte de dica, né, para essa semana. Vamos começar a colocar em prática essas dicas. E a semana que vem vocês vão falar para a gente, tá? O que aconteceu. Agora, quanto aos olhos, por que a gente come tão rápido? A gente come rápido porque nós somos ansiosos, né? Isso é ansiedade que leva a gente a comer rápido e mastigar muito, muito rápido, né? Então, o que a gente vai fazer antes da gente se alimentar? Vamos, então, usar algum óleo para ansiedade, né? Vamos passar, inspirar, né? Cheirar esses óleos para ansiedade. E eu gosto muito do lavanda. Cada um gosta de, né, se adapta a um. Eu gosto muito de lavanda e funciona muito bem para mim, o lavanda, né? Aí a gente pode trabalhar também com a nossa digestão, né? Então, para evitar todos aqueles problemas que a gente falou, esofagite, desbiose, né? Então, a gente pode então, a gente pode tomar o Zengest, uma gotinha na língua antes de você comer, né? Da refeição, da tua maior refeição no dia, que pode ser o almoço ou pode ser o jantar. Então, assim, ou os dois, né? Coloca uma gotinha antes do almoço, você pode colocar de Zengest, e no final, você pode colocar 2 de lemon, tá? Depois que você comeu. Agora, se você quiser trabalhar
a disbiose mesmo, né? Trabalhar mais a fundo assim, a gente pode fazer uma cápsula, porque aí a gente pode trabalhar a inflamação, já que nosso assunto, né, é a inflamação. A gente pode 2 gotas do Copaíba, né, para inflamação, 2 gotas do On Guard e 2 de Lemon, né, numa cápsula, 2 vezes ao dia. Então, isso você vai estar ajudando muito a tua digestão e evitando. Gente, a gente normalmente se preocupa em tratamento, mas a gente tem que mudar essa mentalidade. A gente tem que pensar em prevenção, né? Não em tratamento. Então, você tem uma patologia, tudo bem, vamos tratar, mas vamos prevenir muitas coisas. A gente, olha, com essas práticas diárias, né, de óleos, de uma coisa tão fácil que é a mastigação. Eu não digo que é fácil para quem come rápido, mas a gente vamos trabalhar isso é um hábito, né? Então, assim, nós podemos mudar a nossa genética, a gente pode mudar o nosso futuro, né? Então, vamos pensar com bastante carinho em prevenção. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer, sempre para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? E passando um pouco daquilo que eu sei. Muito obrigada. Obrigada, querida. Foi ótimo, ótimo. Tenho certeza que ninguém vai comer sem pensar agora. Uma outra dica, uma outra receitinha que vocês podem estar usando também para desbiose é o On Guard. Então, vocês podem fazer assim, 2 gotinhas de On Guard, 2 de Lemon e 2 de Zengeste, por exemplo, e tomar 2 a 3 vezes por dia. Isso vai ajudar na desbiose. Para ansiedade, faz aquilo que a Silvana falou, pessoal. Pega óleos para ansiedade, passa, né? Passa antes das refeições. Também tem um óleo bem legal que é o do Metapower. Quem tem problema, por exemplo, com obesidade ou tem um metabolismo muito lerdo, usa o óleo Metapower. Você pinga meia hora antes das refeições ou se você esqueceu, põe durante as refeições, a hora que você lembrou, põe lá na sua água e toma. Não muita água, porque a Silvana falou que água na refeição não faz bem. Põe numa colher, pouquinho de água, ou pinga 2 gotas, ou põe numa colher com um pouquinho de água, e ó, claro, esse também vai ajudar, vai aumentar seu metabolismo e se você usa o óleo para ansiedade. Porque muitas vezes, se eu perguntasse aqui agora, quem lembraria de dizer o que almoçou ontem? Se a gente fizer o que a Silvana falou, essa conversa com a comida, parar, olhar o prato, parar, fazer o que ela falou, a gente vai lembrar o que a gente comeu. Agora, como a gente come rápido e a gente não lembra nem o que comeu, porque a nossa relação com a comida é que é ruim, né? Então, a nossa relação com a comida tem que melhorar, a mastigação tem que melhorar. E eu gostei dessa ideia da Silvana, que ela falou de usar todos os dentes, né? A gente fica, quando a pessoa está vendo televisão ou fazendo alguma coisa, ela usa só um lado. Ela esquece de trocar de lado, né? Porque ela está focada em outra coisa, né? Então, fica a meta para todo mundo. Vamos mastigar, vamos usar um prato. A Silvana falou para a gente usar um prato menor. Vamos parar de beber durante a refeição. Vamos usar um prato menor. Vamos usar os olhos para baixar a ansiedade. E vamos mastigar 30 vezes. Já está ótimo. Pessoal, quem for fazendo essas coisas, vai colocando lá nos grupos, né? Tem grupos meus, tem grupos da Maria Alice, da Adriana. Coloque no grupo de vocês. Olha, aprendi nessa aula isso e estou fazendo, está funcionando, estou conseguindo. Porque vocês podem mudar a vida de outras pessoas com o seu comentário, né? A pessoa vai, opa, né? E o nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá bom? Por isso nós estamos aqui. Nós aqui em Londres são 9 horas da noite. Vocês aí, 6 horas da tarde, né? E por isso que a gente está aqui, porque a gente quer mudar a vida das pessoas, tá bom? Qualidade de vida.
Um beijo grande, pessoal. Até Beijo, quinta-feira gente. que Obrigada. vem, tá bom? Ah, gente, pera lá. Ah, Esqueci a outra metade. Porque ah, agora vocês vão comer, mas pode ser agora, pode ser depois que desligar. Vocês vão comer com mais consciência. E vocês vão comparar com o primeiro pedaço que vocês comeram, tá bom? Pode fazer isso depois que desligar, que vocês vão prestar mais atenção, vou ter que certo? pegar outro pedaço que eu já comi os dois. Então, vai pegar para você ver, porque agora você vai comer com mais atenção, É, tá? Todo mundo, então, comendo com mais atenção, gente. Boa é. noite. Boa noite, Obrigada. beijo grande. Tchau, tchau.